Senhoras e senhores deputados, vamos retomar a nossa audição. Conforme foi acordado em reunião de Comissão de Agricultura e Pescas, a audição deste requerimento sobre a gripe das aves consistirá numa ronda adicional da nossa audição de hoje. Começando, desde já, o grupo parlamentar requerente desta audição, com a primeira intervenção, num total de 6 minutos, Sra. Deputada Palmira Maciel. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e senhoras e senhores deputados. Quero desde já agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a anuência ao nosso pedido ao responder ao requerimento com caráter de urgência para prestar esclarecimentos sobre o tema a gripe das aves. Perante esta problemática, ouvimos também a senhora Diretora da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, a mestre Susana Pombo, e a ANCAV, Associação Nacional dos Centros de Abate e Indústrias Transformadoras de Carne de Aves. Estas audições forneceram-nos já dados muito importantes e contribuíram para melhor compreender a situação que se vive atualmente em Portugal, bem como a atuação do vírus da gripe aviária de alta patogenicidade, sobretudo a do subtipo H5N1, em aves selvagens e domésticas. Podemos também concluir que não há evidência epidemiológica de que a gripe aviária possa ser transmitida aos seres humanos através do consumo de alimentos, concretamente carne e ovos, mas é uma doença grave e altamente contagiosa para as aves, sendo necessário assegurar um elevado número de biossegurança, de forma a proteger a saúde animal e a própria saúde humana. Conforme tivemos a oportunidade de constatar desde o verão, que em Portugal vão aumentando o número de casos de gripe das aves e desde o início do ano 2025 foram confirmados mais alguns focos da infecção deste vírus, sendo frequentes as notícias de novos casos. Os casos acontecem em diferentes estabelecimentos avícolas, tanto de grande como de pequena dimensão, capoeiras domésticas, aves em cativeiro e selvagem e em diferentes zonas do país. Isto mostra-nos que não podemos facilitar, tendo em conta a possibilidade da circulação do vírus da gripe aviária, sobretudo, como disse, o H5N1, tanto em aves selvagens como em domésticas, e tendo em conta que se trata de uma doença grave e altamente contagiosa das aves de capoeira e outras aves de cativeiro. Surge a necessidade, assim, de assegurar o maior nível de segurança possível, de forma a proteger a saúde animal e a saúde humana. Há sempre o risco do vírus sofrer mutações e desencadear uma pandemia, cito. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não serve o ditado popular casa roubada trancas à porta, mas sim o seguro morreu de velho. E estas audições têm como objetivo precaver e não alarmar, saber como prevenir e evitar, pelo que consideramos de extrema importância e numa perspectiva de clarificação da situação nacional a nível da produção avícola, saber quais as medidas sanitárias e financeiras previstas para a prevenção e auxílio aos produtores em caso de agravamento da situação, com medidas justas e ajustadas aos casos que vão surgindo. É esta a primeira questão que lhe deixo. Os casos estão a surgir diariamente e desde o dia em que ouvimos a senhora Diretora da DGAV que já foram confirmados mais focos da gripe das aves, um dos quais numa exploração muito recente, agora em Albergaria à Velha. Trata-se de uma casa de turismo rural, com vários animais domésticos, patos, gansos e outros. Neste caso foi a própria proprietária que alertou, e sabe-se na comunicação social, Sr. Ministro, a existência de um grande número de capoeiras espalhadas, e que o senhor também conhece, espalhadas de norte a sul do país, mais ou menos dispersas, com mais ou menos animais, de identificação e inventário difícil, são na realidade uma dificuldade para a detecção dos casos e até para as medidas de controle a adotar. Que meios estão no terreno para esse efeito? As juntas de freguesia da proximidade às pessoas já foram contactadas e informadas sobre a questão e o que fazer em caso de surgimento destes casos? Como são controladas as zonas de restrição e as medidas de controle após o aparecimento dos novos casos? De acordo com a Direção-Geral, entre as medidas de controle implementadas estão a inspeção dos locais onde a doença foi detectada, a remoção dos animais afetados, a limpeza e a desinfecção. Em 2022, e no seguimento de um surto de gripe aviária em Portugal, e dada a necessidade de dar uma resposta adequada às perdas identificadas no setor e aos prejuízos devido
ao controle dos focos, concretamente o abate sanitário dos animais e o tempo de espera até para o novo repovoamento, o Ministério da Agricultura assinou um despacho que atualizou o montante compensatório no sistema de cálculo das indemnizações a pagar. Sr. Ministro, está já preparada a atualização desta medida para, de igual forma, garantir que os produtores avícolas sejam compensados dos prejuízos devido às medidas de erradicação adotadas, conforme foi feito pelo anterior Ministério da Agricultura? Vão ser incluídas outras espécies? Sr. Ministro, mais de 840 focos de gripe das aves foram detectados na Europa entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, sobretudo na Hungria, na Itália, na Alemanha, Áustria, Polónia e noutros países. Destes 842 focos reportados neste período, 52 foram de aves selvagens e 309 em aves de capoeira. E apesar de em Portugal até à data se terem apenas identificados alguns casos, foram os suficientes para já a proibição da importação de carne de aves por parte da China. Sendo uma doença de declaração obrigatória com implicações no movimento de produtos de aves, não existe o perigo que esta atitude seja tomada por outros países? Quais as implicações económicas? Tendo em consideração que não há evidências que a gripe aviária possa ser transmitida aos seres humanos através do consumo de alimentos, nomeadamente carne e ovos, mas que as notícias podem causar um alarmismo da população e até pânico e insegurança, como nos foi aqui até confirmado pela ANCAV, pergunto, serão oportunas medidas de sensibilização e recomendação para evitar esse pânico e a tomada de medidas alarmantes por parte da população que com gravidade até podem afetar os nossos mercados? O que é que está a ser feito nesse sentido? Muito obrigada, Sr. Ministro. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, dispõe igualmente 6 minutos para responder. Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado por trazer este tema e pela exposição que fez, que quase dispensava respostas. Nós temos alterações climáticas, não temos fronteiras a esse nível, temos cada vez mais pragas e doenças. Eu já tenho referido que nós temos insistido no objetivo de, em termos europeus, acelerarmos aquilo que é a investigação para resultados. No caso de insistir que o Horizonte Europa tem mais de 95 mil milhões de euros, é o maior programa de investigação do mundo, onde nós também temos excelentes universidades e temos a obrigação de participar, temos a obrigação de entrar em consórcios, e a gripe das aves não está só em Portugal, está nos vários Estados-membros. Aliás, o principal foco são as aves selvagens e, portanto, nós temos de avançar aqui para conseguirmos ter não só nos mais diversos domínios vacinas que sejam eficientes e acessíveis, ajudar a indústria a este objetivo, não permitir que, por exemplo, possa ser uma arma de competitividade, que seja só um Estado-membro a ter essa vacina e a guardá-la e a fechar ou a colocar outros preços proibitivos para outros Estados-membros. Isto é um risco que pode acontecer. E não é por acaso que em algumas situações é normal, entre aspas, mas que a indústria disponibilize primeiro para o seu Estado-membro, mas isto é algo que no mercado interno depois traz a distorção, e esta insistência faz sentido inclusivamente para o próximo quadro financeiro plurianual. Há um outro objetivo que nós temos de trabalhar, em geral, é a questão dos seguros. Nós temos uma falha de mercado em Portugal na questão dos seguros e temos de acolmatar. Já insistimos e pedimos um estudo sobre isto e veremos quais são as conclusões, mas é essencial. Depois, felizmente, e esta é uma mensagem importantíssima pela qual se deve começar, nós não temos nenhuma evidência de que passe para humanos. Há um outro ponto, é que todos temos de fazer um esforço neste objetivo. E há produtores, o meio rural e o desenvolvimento rural, nós, e a Sra. Deputada Palmira referiu que eu conheço bem as capoeiras, claro que conheço. O meu prato preferido é o arroz de pica no chão, como é que eu não havia de conhecer as capoeiras? É essencial para a economia local, para a nossa gastronomia,
Mas é importante que as pessoas também percebam que quando nós dizemos que as aves não devem andar ao ar livre e neste momento nós devemos procurar aqui uma forma de as proteger, por exemplo, daquilo que pode ser o contacto com aves selvagens, estamos-nos a proteger a todos. É verdade que há 5 focos domésticos neste momento e 4 selvagens, mas a origem provável de todos os casos é precisamente o contacto com as aves selvagens. A DGAV está a fazer um trabalho muitíssimo positivo, tal como já fez com a língua azul, onde entra de imediato no terreno, com os meios que tem, onde faz todas as restrições, as zonas de proteção, as zonas de vigilância. As zonas de proteção é uma área que depois tem um raio de 3 km, as zonas de vigilância têm de 10 km, as quarentenas e depois a excisão que se exige dos animais. O primeiro foco de gripe aviária aconteceu em Sintra, onde foram, no fundo, abatidas 55.427 aves. Fica aqui a pergunta de depois se há ou não um apoio. O despacho que referiu é o que estamos a utilizar, ainda que estamos a rever os montantes, no fundo a fazer uma atualização, e é esse despacho que define o sistema de cálculo, e sempre que aplicável ainda previsto o pagamento de 80% dos montantes relativos a outras despesas, como a limpeza, a desinfecção, portanto, ou até o transporte e distribuição. Nessas despesas, também elas estão a ser revistas no âmbito deste despacho. O consumo de alimentos, o consumo de ovos, não há nenhum problema quanto a isso, e esta mensagem é preciso insistir nela, e portanto nós estamos a fazer o que tínhamos de fazer, estamos a atuar. A questão da informação chegar, claro que as forças de segurança também têm essa competência, mas aqui nós temos que ter uma atitude de prevenção e de informação, não é uma atitude de punição em relação a alguém que não fechou a porta da capoeira e, portanto, vai ser penalizado e apanhar uma multa num valor muito superior ao valor das galinhas. Portanto, tem que haver muito bom senso em tudo isto, mas as pessoas têm de colaborar, e essa colaboração é essencial para que a doença não alastre. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Segue-se o Grupo Parlamentar do PSD, que sinalizou que iria dividir a sua intervenção entre os Srs. Deputados Amílcar Almeida e Sónia dos Reis. O Sr. Deputado Amílcar Almeida dispõe de 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Reitero mais uma vez cumprimentos ao Sr. Ministro, ao Secretário de Estado e toda a equipa aqui do Ministério presente. É lamentável que no momento alto desta comissão, em que se procede à audição do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, a bancada do Partido Chega esteja reduzida a somente 2 deputados e por algum período de tempo esteve somente um deputado e não era o seu coordenador. Nem mesmo o facto de estarem a decorrer outras comissões é motivo de desculpa, porque não são apenas os deputados do Chega a integrar outras comissões. Lembro que o Chega tem 4 deputados efetivos. Isto demonstra bem a importância que a agricultura e pescas representam para o Chega. Sr. Ministro, a fileira avícola onde se enquadra a produção de carne de aves e ovos em Portugal tem apresentado um crescimento significativo na última década. Nesta fileira destacam-se os galináceos, que representam cerca de 90% do setor das carnes de aves, em detrimento do peru e outras aves. Este crescimento resulta das crises sanitárias que afetaram carnes de outros tipos de animais, como os bovinos, suínos e ovinos, assim como das alterações de hábitos de consumo, no qual a carne bovina e suíno é frequentemente substituída por carne de aves. Segundo os dados do INE de 2022, o consumo dos últimos anos revela significativo comportamento crescente.
A carne de aves e os ovos integram o cabaz alimentar das famílias portuguesas e, como tal, todos os acontecimentos que ocorrem a jusante e na cadeia de valor têm efeitos nos vários agentes envolvidos. A gripe aviária é uma doença causada por vírus da influenza A que infecta o sistema respiratório das aves. É um vírus facilmente transportado por aves migratórias. A transmissão do vírus H5N1 para humanos pode ocorrer, mas em casos esporádicos registados a nível global. Os seres humanos que foram infectados foram quase sempre através do contacto com animais infectados. A transmissão ocorre principalmente em contextos de exposição profissional, por contacto direto ou próximo com animais infectados ou inalação de vírus por contacto próximo com animais infectados ou ambientes. Realçamos a comunicação objetiva e permanente entre a DGAV, entidade responsável por esta matéria, e os diferentes agentes, e pela monitorização realizada junto de áreas afetadas e de potenciais. Os surtos mais recentes em Portugal e que resultaram na morte de centenas de aves reacendeu discussões sobre segurança alimentar, controle de doenças e risco de transmissão para humanos. É verdade que Portugal está entre os países com melhor segurança alimentar. Também é verdade que o setor das aves está sujeito a medidas de segurança e biossegurança. Tudo isto não invalida devermos estar em alerta, porque efetivamente há transmissão de animais para pessoas. Pergunto: que medidas estão a ser adotadas e de que forma confirma que as explorações estão a adotar as medidas de controle e erradicação do foco? De que forma o consumo foi afetado pelas notícias da gripe das aves? Toda esta situação acarreta para a indústria avícola perdas financeiras e desafios em controlar e mitigar os surtos. Lembro que, em consequência do foco de infecção ocorrido no concelho de Sintra, as autoridades de Macau e Hong Kong proibiram a importação de frango a partir de Lisboa, pelo que é pertinente questionar que apoios estão ou irão ser disponibilizados por parte do Estado para a compensação dessas perdas financeiras. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se a Sra. Deputada Sónia dos Reis, do Grupo Parlamentar do PSD também. Senhores deputados, permitam a Sra. Deputada Sónia dos Reis fazer a sua intervenção. A Sra. Deputada tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero saudar novamente o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado presentes e os deputados das várias bancadas que ainda permanecem aqui, apesar de estarmos aqui já há diversas horas. Bem, para rentabilizar aqui o meu tempo, queria obviamente fazer apenas aqui uma contextualização, apesar do meu colega Amílcar Almeida já ter feito, enfim, um longo texto bastante elucidativo acerca da temática. Bem, de recordar que 1 de outubro de 2024 a 31 de janeiro de 2025 foram confirmados 9 focos de gripe aviária de alta patogenicidade, peço desculpa, do subtipo H5N1, um no estabelecimento avícola comercial, 2 em estabelecimentos avícolas de pequena dimensão, um numa capoeira doméstica, 1 em aves em cativeiro e 4 em aves selvagens. O Grupo Parlamentar do PSD teve a primeira iniciativa submetida na temática alvo da presente audição, o que ilustra o contacto permanente com os diferentes agentes do setor. No âmbito da iniciativa do PSD, esteve nesta comissão a Sra. Diretora-Geral da DGAV, que de forma objetiva esclareceu os procedimentos e a evolução desta doença que afeta as aves. Ficou esclarecido que a gripe das aves... Senhores deputados, permitam que a Sra. Deputada Sónia dos Reis termine a sua intervenção. Ela também vos ouviu atentamente e, portanto, Sra. Deputada, peço-lhe a favor de continuar, o tempo parou, portanto, faz favor de continuar. Agradeço. Este ping-pong verbal não ajuda a minha intervenção, agradeço. Portanto, ficou esclarecido que a gripe das aves surgiu em explorações que detinham equipamentos que aves não domésticas utilizavam e tal levou ao contágio com os animais de capoeira. Portanto, eu gostaria de deixar algumas questões, além daquelas que o meu colega deixou, nomeadamente, de que forma está a ser monitorizada a gripe das aves em Portugal, qual o número de casos de que o Ministério tem conhecimento até o momento, se efetivamente, e sabemos que o mecanismo de vigilância europeu da doença existe, mas estará a funcionar em tempo real, sincronizando com dados de outros mecanismos ou observatórios, como da América Latina, onde tem havido casos com danos acentuados. Também gostaria de saber que apoios estão a ser disponibilizados por parte do Governo, qual o procedimento caso se identifique a doença numa exploração afetada, qual o custo das medidas de prevenção, nomeadamente dos kits e de instrumentos que possibilitem a desinfecção dos aviários com casos,
como é realizada a destruição dos cadáveres e também no seguimento de uma pergunta que já foi colocada há pouco, que tipo de campanhas de informação devem ser realizadas tanto ao nível dos produtores como dos consumidores, nomeadamente para que possamos evitar alarmismos desnecessários e garantir a segurança no consumo desta carne aos consumidores. Muito obrigada. Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Ministro, dispõe de 6 minutos também para responder. Muito obrigado. A gripe aviária é uma doença de notificação obrigatória, quer para a Organização Mundial de Saúde Animal, para a União Europeia e também, obviamente, em termos nacionais. É essencial nós dizermos, porque é verdade, os nossos produtores profissionais são de uma enorme competência e brio e respeitam os mais elevados padrões de segurança e as mais elevadas normas e, portanto, em termos mundiais, nós estamos muitíssimo bem a esse nível. É importante ainda referir e insistir que o consumo não foi afetado, é uma pergunta que foi feita, não temos esses dados que demonstrem que tenha sido afetado, quer o consumo de carne ou de ovos. Em termos do que se tem feito, no fundo, está-se a cumprir os protocolos e as medidas de controle e monitorização, as quarentenas, as inspeções, a desinfecção, a limpeza das instalações, as restrições de movimento. Há um outro ponto importante, é que está a existir uma articulação fortíssima entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura. Já referi que os produtores têm direito ao pagamento de indemnizações que neste momento estão a ser revistos pelo GPP. Há um plano que existe quer de vigilância ativa e de vigilância passiva. Nós temos, e em relação às perguntas que foram feitas, estamos a acompanhar, mas é impossível neste momento dizer-se qual é o montante das indemnizações. Eu já referi o tipo de indemnizações que temos. Ainda não é possível neste momento e nesta altura, e até porque ainda não estão feitas ainda não foram submetidos todos os pedidos, e dizer o valor total ainda não é concretizado. No fundo também, e para o controle implica que os cadáveres sejam destruídos, isso cumpre-se as regras europeias e as regras comunitárias que são exigentes. Agora, nós somos totalmente transparentes, como é evidente, em relação ao número de focos, à informação quanto ao número de focos. Eu já os referi, nós temos 5 focos domésticos e 4 selvagens. Os distritos, para não estar a individualizar concelhos, os distritos é o de Lisboa, Leiria e Aveiro. Nas aves selvagens foi em Faro, Aveiro e Leiria, os distritos que nós podemos dizer onde existiram estes 5 focos domésticos e 4 selvagens. Agora, o pedido é que haja, por parte de todos os produtores domésticos, no fundo, um acompanhamento e um máximo de cuidados para evitar este contacto entre as aves domésticas e as aves selvagens. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão. 6 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria agradecer ao Sr. Ministro continuar aqui estoicamente a responder às perguntas dos senhores deputados que se mantêm aqui nesta longa grelha e agradecer também aos senhores deputados dos grupos parlamentares ainda presentes e deixar a nota ao Sr. Deputado Amílcar
do coordenador do PSD, que de facto, olha, estamos aqui 3 deputados do Chega, um até está a presidir a ação, estão 4 deputados do PSD, 4 do PS e, portanto, acho que estamos a manter a proporcionalidade. O senhor deputado, se calhar, devia-se focar mais em combater, se calhar, os grupos parlamentares da extrema-esquerda, que são os verdadeiros inimigos dos agricultores, em vez de estar a combater a direita conservadora, que muitas vezes ajuda a sua bancada a passar projetos de lei do Governo e a passar iniciativas legislativas nesta Casa. Aponta ali para a esquerda que faz melhor, Sr. Deputado. Mas vamos, Sr. Ministro, ao que nos traz aqui agora esta ronda, que é exatamente a gripe aviária. A gripe aviária de patogenicidade é transmitida pelo vírus H5N1, uma influenza vírida, que de facto não é zoonótico, mas sendo um vírus da família influenza vírida, tem imensa facilidade em passar a barreira de espécie. E essa é uma das nossas preocupações, razão pela qual acompanhamos este requerimento. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, disse que a transmissão da gripe aviária H5N1 ao ser humano estava a causar uma enorme preocupação. Isto foi o ano passado, no princípio de abril, quando existiu um caso de transmissão em humanos nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, com maiores recursos também na sanidade animal e que não conseguiu evitar esta passagem de espécie. A OMS diz mesmo mais, Sr. Ministro, disse que, vou citar, entre o início de 2023 e 1 de abril de 2024, a OMS indicou ter registado um total de 889 casos humanos de gripe aviária em 23 países de todo o mundo, o que incluíam 463 mortes. Isto representava uma taxa de letalidade de 52%. Portanto, isto de facto tem que nos preocupar, sem alarmismos, sem tentar assustar as pessoas, mas nós temos que saber exatamente o que é que o nosso Estado português está a fazer caso exista esta passagem da barreira de espécie. E logo, em primeiro lugar, preocupa-nos a falta de quadros da DGAV. Tivemos aqui a senhora Diretora-Geral da DGAV, que, não nesta audição, mas já em audições anteriores, nomeadamente sobre a inspeção sanitária, nos disse que está sem quadros. O quadro de pessoal da DGAV, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, devia ter cerca de 1000 funcionários e tem perto de 600. Portanto, uma das preocupações que nós temos é, Sr. Ministro, quando existem crises sanitárias, o capital humano do Ministério da Agricultura é importantíssimo, nomeadamente da DGAV, e, portanto, nós gostávamos de lhe perguntar se tem algum plano para recapitalizar humanamente os quadros da DGAV, porque são eles que atendem às emergências sanitárias. E se tivermos o azar de um ressurgimento da língua azul na primavera, com a volta dos mosquitos, e um agravar dos focos de gripe aviária, os técnicos da DGAV não se multiplicam de um dia para o outro e, portanto, é preciso atempadamente recuperar este conhecimento e esta capacidade de ação na sanidade animal. Depois também nos municípios, sei que não depende diretamente do Sr. Ministro, mas dos 308 municípios portugueses, cerca de 1/3 não tem a autoridade sanitária veterinária instituída e, portanto, é algo que nos preocupa também. Gostava que nos pudesse elucidar nesse aspecto. E, obviamente, aquilo que são os ressarcimentos aos nossos produtores, os montantes das compensações que já foram aqui falados no despacho, aludido, mas que, de facto, a nosso ver, necessitavam de duas coisas. Primeiro, uma atualização, Sr. Ministro, porque no último ano existiu um enorme agravamento da inflação e um enorme aumento dos custos de produção e dos custos de contexto na avicultura e, portanto, estes valores estão já desatualizados e depois também a abertura a outras espécies animais que possam também ser enquadradas neste referido despacho. E por último, Sr. Ministro, porque nos preocupa muito a proibição da exportação da carne de aves de alguns distritos que são considerados focos da doença, nomeadamente como aconteceu para Hong Kong, gostávamos de saber se o Sr. Ministro tem feito as necessárias demarches junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros para que promova junto desses países, primeiro, a rápida derrogação dessa proibição a partir de zonas que são consideradas indemnes da doença e depois que garanta que os canais de escoamento para as aviculturas que estão nessas zonas indemnes da doença possam continuar a exportar, protegendo assim o nosso setor da avicultura. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Santos Frazão. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro. Tem 6 minutos, faça favor. Muito obrigado. Como eu já referi, o despacho onde consta as indemnizações e as elegibilidades no que diz respeito aos montantes está a ser revisto e é mais do que justo que seja revisto. Também é importante que se diga que até agora, e esta informação é relevante porque ainda não a disse, ainda não entrou nenhum pedido de indemnização, portanto também não entrando nenhum pedido de indemnização, ainda não se pode saber quanto é que vai custar esse montante. E indo quase diretamente à pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado em relação àquilo que é o quadro de pessoal do fundo que o Ministério da Agricultura tem, ele a vários níveis tem de ser reforçado. E temos uma média de idades também bastante elevada. Mas depois, mesmo abrindo concurso, às vezes eles não são preenchidos. Há aqui um trabalho enorme que temos de fazer em relação à percepção que tem de existir por parte de todos sobre a importância não só da agricultura, que é segurança alimentar e defesa, como eu refiro tantas vezes, mas de organismos como o DGAV, de organismos como o INIAV, que são muito importantes e que são muitas vezes desconhecidos em termos da sua não só competência, que é elevadíssima, como da sua necessidade e do tão crucial que é a sua ação. Mas não vou esconder que há aqui muitas limitações em termos da disponibilidade até de recursos. É verdadeiramente impressionante, mas um país como Portugal, que tem uma floresta importantíssima, em todo o país tem 11 pessoas no primeiro ano dos cursos superiores. Portanto, há aqui todo um esforço que se vai ter de fazer, porque mesmo que haja disponibilidade orçamental, a não existência de recursos humanos em muitas áreas, e na área, por exemplo, da veterinária, onde não se conseguem, ou abrem-se concursos e não se conseguem depois o seu preenchimento, é algo que merece uma reflexão e uma ação que é transversal e onde estes objetivos e a questão da percepção entra desde logo neles. Nós temos o máximo de transparência, como já referi, a transparência mantém a confiança e a DGAV está a trabalhar, obviamente, com todos os outros organismos do Governo para que qualquer restrição comercial seja retirada, mas depois também há aqui algumas informações que são importantes, é que, por exemplo, a administração da própria vacina para a gripe aviária traz restrições comerciais. Eu acho que a nossa ação tem sido importantíssima. Claro que existe a preocupação de mutações e da possibilidade de passar a barreira das espécies. No entanto, nos 27 na União Europeia, não há conhecimento de nenhum caso dessa transmissão. E isso é algo que eu considero que é essencial que se insista para as pessoas não terem informação, mais uma vez a questão da transparência. Depois é também essencial que se refira que, em termos do consumo da carne e dos ovos, ele é um consumo seguro e depois a obrigação da nossa atuação é de todos, até inclusivamente há uma aplicação que é a Animas, onde qualquer pessoa pode anunciar que encontrou um animal selvagem morto, o que pode ser importante para esta monitorização. No fundo é um pedido para que todos sejamos ativos e havendo facilidade nestas aplicações que são facilmente colocadas num telemóvel, se possa fazer esse contributo também. A DGAV tem feito o trabalho que lhe compete em termos de monitorização, de vigilância, de ação e um trabalho que é feito envolvendo todos aqueles que são os atores neste domínio. Para além disso, depois há timings que decorrem da lei. Há um foco.
Não adianta nada estar a fazer diligências porque há um prazo que tem que se cumprir a partir do foco. São 3 meses. O último foco só a partir de 3 meses e da inexistência do foco é que dará o estatuto livre. E, portanto, é essencial que tudo isto seja realçado e também realçado, como eu referi, que na União Europeia, dos 27, não há nenhum caso de transmissão para humanos do vírus da gripe aviária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Dispõe de 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e começaria por salientar a importância das aves, desde logo nos nossos hábitos alimentares. É a carne que mais se consome, à razão de 45 kg e 2 por habitante, e em termos de consumo correspondem já a 38,1% do consumo total de carnes. A produção tem vindo a aumentar, de carne, a produção de ovos também, já agora em relação aos ovos aumentou mais de 25%, dados de 2022, e as perspectivas que há é de que continua a aumentar. Em contrapartida, o número de explorações está a reduzir-se significativamente e, portanto, decresceu em quase 56%, portanto, estamos a assistir manifestamente a uma concentração dessa capacidade de produção. Ora, isto leva-me à primeira questão, que consiste em saber se o Sr. Ministro considera que a concentração da produção em massa, com largas dezenas de milhares de aves concentradas, é ou não potenciadora dos riscos, não só de propagação, mas sobretudo do aumento da severidade de ocorrências como esta. Depois, gostaria de insistir na pergunta, concretamente, quais são as medidas destinadas a conter a disseminação da doença e, sobretudo, para impedir a entrada em Portugal de animais contaminados, e aqui já não estou a falar das aves selvagens migradoras, porque essas, por definição, não têm barreiras físicas. Gostaria, para terminar, de colocar-lhe questões relativamente aos valores pagos e saber a sua opinião, se eles são realmente compensadores face à magnitude do problema, e de saber se esses pagamentos são feitos a tempo. Ora, na semana passada, a cotação dos frangos de 1 kg e 800 gramas era de 1,25 € por quilograma. E nos frangos entre 1,1 e 1,3 kg era de 2,48 € o quilograma. Portanto, para saber se os valores que estão a ser pagos ou tencionam a ser pagos são realmente compensadores destas perdas. E qual é o tempo médio dos pagamentos que está a verificar-se? Isto é muito importante, tendo em conta que o setor tem sido severamente afetado pelos aumentos dos custos de produção, os combustíveis, as rações, a energia, etc., etc., e é também um dos setores em que as margens são muito curtas. Disso, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem agora a palavra o Sr. Ministro, 4 minutos para responder, faça favor. Muito obrigado. Como eu disse, os nossos produtores seguem os mais elevados padrões de segurança e, em regra, não há contaminação. Aliás, os casos e os focos que têm aparecido a partir do primeiro são todos em explorações domésticas. Como é evidente, nós não podemos proibir a entrada de aves selvagens, que também têm sido elas a provável causa, e se calhar a única causa desta transmissão.
E, portanto, isto que fique, no fundo, também bem claro. Nós estamos a fazer tudo, inclusivamente a DGAV tem enviado cartas e esclarecimentos, inclusivamente aos países que fizeram restrições. Isto é importante que também se refira. Relativamente aos valores, se eles são compensadores, os valores nunca podiam ser compensadores, porque se fossem compensadores levariam àquilo que chama o risco moral. Se alguém tiver um seguro de um carro e que porque um carro velho se bater de um carro novo, havia uma probabilidade de se bater muitas vezes com o carro velho para se receber o carro novo, se isso não tivesse um custo. Portanto, a questão do risco moral, obviamente, é algo que tem de se evitar sempre, mas presumo que o que quer significar com a pergunta é se os montantes não devem ser ajustados. E aí a resposta é devem, e por isso mesmo é que estão a ser revistos esses montantes. O tempo que demora, é impossível lhe dizer o tempo que demora, até porque, como referi, ainda não houve nenhum pedido de indemnização. E presumo que o tempo seja rápido na análise desse pedido, até porque não é difícil se fazer as contas em termos dos animais e dos prejuízos. Agora, claro que o próprio produtor que foi atingido demorará tempo a fazer esse pedido e tem que fazer ele próprio as justificações e a contabilização dos mais diversos prejuízos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou assim por encerrada esta sessão, agradecendo ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado a vossa disponibilidade e desejando o resto de um bom dia. E a audição, peço desculpa, encerrada a audição. Desejando o resto de um bom dia e uma continuação de bons trabalhos. Muito obrigado. Vamos só dar mesmo tempo para nos despedirmos do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado e recomeçamos já de seguida, está bem? Obrigado.